Boa noite, amigos. Aqui é Maristela de Recife, que tem 48 anos. Eu estou aqui para contar a história da minha mãe, Margarida Félix da Silva, guerreira, né? Sempre foi guerreira. Guerreira, sofredora e vencedora. Ela teve um casamento falso. Deixou o emprego e foi viver em São Paulo. Quando chegou lá, o que esperava ela? Ser babá de uma mulher, de um amante do meu pai. Só porque ela não aceitou, ela vivia apanhando. E ela tinha que dormir em hospital, em delegacia, para não morrer. E quando minha irmã ia defender, apanhava de faca, pisada. E ele queria fazer minha mãe como escrava, viver nas custas dele. O que ela precisava ficar rastejando aos pés dele. E ela apanhava gestante de mim, que eu nasci em São Miguel Paulista, São Paulo. E é isso, gente. Minha mãe sofreu muito na mão de um monstro chamado José Félix da Silva, que mora em São Paulo. Que tinha 6 mulheres, morreu 3, né? Quando morreu a primeira, sabe onde ele foi comemorar? No forró. E quando ele ligava para minha mãe, perguntava quem é que iria morrer primeiro, debochado. E minha mãe falava, quem sabe é Deus. Eu pedia tanto a Deus que ele fosse primeiro, que ele era um satanás, um monstro, que não tinha sentimento, que é aquele homem que faz filho e não quer saber. Eu tenho irmãos que eu não conheço. Se eu contar os irmãos, Bahia, Rio de Janeiro, aqui mesmo em Pernambuco, que é Jaboatão, São Paulo, pense, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Jaboatão. Morreu uma de Jaboatão, morreu a da Bahia e morreu 2 em Pernambuco, né? Que foi minha mãe, a amante dele, né? E uma da Bahia. A que está viva é a de São Paulo, a do Rio de Janeiro e a de Jaboatão, que eram 6 mulheres. Morreu 3. Minha mãe teve que fugir, inventar uma história para fugir do pesadelo. Ela só vivia apanhando e fazendo favor a uma pessoa que eu não chamo nem de pessoa, eu chamo de monstro. Quase minha mãe me perdeu. Teve um aborto antes de eu nascer, por causa desse monstro. E daí chegou eu, Maristela, que veio de uma situação sofredora. Quase minha mãe me perdia de tanto apanhar. E ela, para se defender, ela teve que se defender, né? Aí ele foi para a delegacia, deu parte da minha mãe, ainda bem que o delegado ficou do lado da minha mãe, que viu que ela estava gestante de mim. E até hoje eu peço a Deus, obrigada, porque quem foi minha mãe, meu pai, foi minha avó e mãe,
foi sempre minha mãe, meu anjo que está lá no céu. Margarida Félix da Silva, a guerreira, sofredora e vencedora, que teve um casamento falso para ser espancada pelo monstro chamado José Félix da Silva, que é cheio de filhos e alguns ele não assume, ele abandona, como me abandonou com 1 ano e 5 meses e não sei qual era dele. Depois da morte da minha mãe, ele veio atrás do que ele tinha direito, mas ele não tem direito não, porque ele não foi pai, ele foi um monstro. Nunca foi pai. Ele foi tão pai que a família dele de São Paulo não deixou ele chegar no caixão da Valdelice, que foi a mulher que ele levou minha mãe para ser babá de Valdelice. Só porque minha mãe não aceitou, só vivia sendo espancada. Espancada quase à morte. Se ela tivesse lá, ela não estava viva e nem eu estava nascida. Só minhas irmãs que estavam vivas. Porque minha avó salvou minhas irmãs. Eu escapei porque minha mãe conseguiu fugir do pesadelo. E é isso que eu tenho que falar. Homenagem ao meu anjo guerreiro, sofredor e vencedor que está lá no céu, com Deus. E ela morreu de um jeito que eu não desejo a ninguém. Cega, com os pés cortados, diabetes e depois apareceu câncer. E levou minha mãe. Até hoje eu fico imaginando como é que ela deve estar no mundo espiritual. Se o seu Natal vai ser bom, seu ano vai ser bom, o meu vai ser de luto. Luto. Porque eu não vou passar com o anjo da minha mãe. Tenha uma boa noite. Da filha guerreira Margarida Félix da Silva. Beijão.